juntou engenheiros, especialistas, tanto soviéticos quanto americanos, para tratar sobre a Petrobras. Ambos falaram que não compensava, que o Brasil não tinha petróleo, mas mesmo assim ele falou, eu confio nos profissionais brasileiros, vamos fazer a Petrobras. Isso é o que foi determinante para a sua queda. Foi o quê? O Brasil ter o controle do refino do petróleo. Porque mesmo que o Brasil não tivesse petróleo, ele ia poder importar petróleo bruto e refinar aqui. E essas grandes nações, principalmente os Estados Unidos, não queriam isso. Queriam que a gente continuasse importando refinado. E aí a gente vê isso depois aqui, quando o Brasil está criando indústrias privadas, né, que é o Odebrecht. A gente viu que já fez, a gente já falou sobre isso, fez obras na África, fez obras na América Latina. E o que acontece? Vem uma força de fora, de Brasília, de representantes legítimos das potências estrangeiras que atuam dentro do Brasil, disfarçado de juízes, né? E chutam a escada do desenvolvimento, aí utilizando o termo do economista sul-coreano, chutam a escada brasileira. Destroem a Odebrecht, colocam o dono da Odebrecht na cadeia, mandam embora um monte de funcionário, e como é uma empresa que é em efeito em cadeia, você acaba com um monte de emprego em outros setores também, até no setor de transporte. Eu já conversei com um cara, ele falou, vendia queijo em frente à obra, onde a peãozada, ele usou até esse termo, fazia a obra lá. Eu chegava a ganhar 6 mil por semana na época boa. Na época ruim, que foi quando começou a Lava Jato, e ele era um dos caras revoltados contra o PT, né, da corrupção, mas é o seguinte, ele é um sujeito simples, né? Só sabia vender. Ele sentiu o baque, né? Ele sentiu o baque, ele falou, hoje eu não vendo 600 reais. E confrade, aí a questão também, você citou a Petrobras, porque quando foi descoberta aquelas grandes reservas do pré-sal, o objetivo desses submarinos que o governo brasileiro pediu para construir foi realmente para patrulhar essa costa brasileira aí e, vamos dizer, defender essas reservas de petróleo. Defender o patrimônio nacional. Patrimônio nacional. Por isso que eu falo, independente de você ser anti-Lula ou pró-Lula, todo nacionalista deve se preocupar com a defesa da pátria. E pátria é um lugar, é um país onde tem patrimônio. E o nosso patrimônio em questão era o pré-sal. E o Lula tinha o interesse de fazer os submarinos nucleares para deixar na costa brasileira para que protegesse o nosso patrimônio. Então, é o que acontece, essa questão do enriquecimento do urânio, né, que eles utilizam essas pastilhas para fazer o combustível do submarino, são poucos os países que detêm essa tecnologia. E o Brasil, com o Otton desenvolvendo esse projeto aí, paralelo que eles chamam, né? Sem a supervisão de ninguém, porque se tivesse a supervisão, irmão, eles já iam sabotar desde o início. Centrífugas por levitação magnética, consequentemente diferente das outras centrífugas, fomos nós brasileiros. Para o militar, as pressões externas podem esconder interesses comerciais. Existe bastante segredo tecnológico a ser preservado. Na reserva desde 1994, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva coordenou o chamado Projeto Nuclear Paralelo, que permitiu ao Brasil dominar a tecnologia nuclear. Nessa entrevista, ele conta segredos do programa que começou em 1979, ainda no regime militar, e ficou em sigilo durante muitos anos. O principal objetivo era a construção de um submarino nuclear, projeto que continua no centro de Aramar, em Iperó. Como dificilmente nós conseguiríamos comprar no mercado internacional combustível para a propulsão do submarino nuclear, a única opção que sobrava para a Marinha é tentar desenvolver aqui no país, em associação com outros órgãos de pesquisa, todas as etapas de ciclo de combustível nuclear. Era fundamental que na fase inicial do projeto, até que ele se consolidasse, fosse feito de uma forma discreta. E explodiu uma plataforma. É o que eles fizeram com Alcântara. Ali, se você ver, morreu o corpo docente do cientista, o Brasil parou no avanço tecnológico da aeroespacial. Aí o que acontece? O Brasil desenvolveu esse enriquecimento do urânio com a tecnologia deles. Então isso entre esses grandes países não foi bem visto. Por quê? Porque dizem, né, que essa forma que o Brasil enriquece o urânio é totalmente diferente do que esses países tradicionais que estão
nessa tecnologia faz tempo é totalmente diferente. É uma tecnologia nacional, então eles querem sim. Ao mesmo tempo eles querem roubar o teu projeto, ver o que quer e sabotar você, cara. Eles querem tomar pra eles. Agora, um exemplo. Aí você prende igual prendeu o almirante. almirante. Agora é o seguinte, confrade. O almirante, um cara que ele não ganha mal na marinha, não ganhava mal pelo cargo que ele tinha. Mas também não era um milionário. Não era um milionário. Mas vamos se dizer, um cara da envergadura dele, conhecimento que ele tem, na ponta do desenvolvimento de um projeto, com o conhecimento que ele tem, o cara ia se vender por 4 milhões e meio de reais, sendo que esse projeto que ele tinha de centrífugas, todo esse projeto, ele poderia simplesmente pegar uma pastinha dessa e entregar numa mão de uma China, de uma Rússia, ou de uma Índia, ou do próprio Estados Unidos e falar assim, ó, o projeto brasileiro funciona desse jeito, ele é totalmente inovador, diferente de tudo que vocês têm. Ganha aqui, 100 milhões de reais, uma casa de frente pro mar na Califórnia. E não ia ser julgado, preso nunca, porque essa jurisdição internacional não ia deixar os caras proteger ele. Não, ia falar que é um exilado, porque passou a ser perseguido aqui, quando na verdade seria um canalha, traidor da pátria. Né? Então o que acontece? E outra, ele retomou também a obra de Angra 3, que estava parada por 23 anos. Né? Ou seja, ele retomou a Angra 3 quando ele se tornou presidente da Eletronuclear em 2005. 23 anos atrás parou o projeto de Angra 3. Então a gente pega 2005 menos 23, era ali na década de 80, onde a gente estava sob o consenso de Washington sobre o domínio do neoliberalismo. Porque quando acaba o regime militar, e você pode criticar ou amar o regime militar, porque teve postura nacionalista em muitos aspectos. Qualquer dia eu vou falar da diferença do regime militar brasileiro, que foi estatizante, o argentino e o chileno foi privatizador. Mas é o seguinte, ali o Brasil ainda tinha uma certa soberania. Vide a postura do governo Geisel, não é? O governo brasileiro, aí só desviando um pouquinho o assunto, foi o Brasil durante o regime militar foi o primeiro governo do mundo a reconhecer a independência de Angola e contra a vontade dos americanos. Então falar que o regime militar era totalmente submisso aos interesses americanos, isso é uma mentira. Né? Então, voltando a falar aqui sobre o Otton, ele foi sabotado, ele foi condenado à prisão perpétua, porque é isso que acontece quando um sujeito de 78 anos é condenado a 43 anos de prisão. E outra, eu não ouvi um militar brasileiro, né, aí, que estão no governo atual, falar um A sobre o militar, não é, que é o almirante da Marinha Brasileira, e um cara que sempre defendeu os interesses brasileiros, cientista, patriota. E se sujeitou muitas vezes a fazer muita coisa escondida, colocando... E passou por humilhações dentro da cadeia, inclusive se alimentando com as mãos, inclusive tentou suicídio dentro da cadeia, e eu nunca vi um milico brasileiro que está ocupando aí as cadeiras do governo federal, falar um A em defesa desse militar, que verdadeiramente é um patriota, que não sauda a bandeira americana. Eu não vi. E não anda de verde e amarelo, né? Com camisa verde e amarelo, porque os nacionalistas de hoje em dia, na cabeça do povo, é aquele que anda com a cabeça verde e amarela e com a bandeira. Mas o cara não defende nenhum projeto nacional. Porque projeto nacional passa por nacionalização de certos setores. Vai falar em nacionalizar que vão te chamar de comunista. Né? Então, o nacionalismo ou o patriotismo brasileiro é o quê? Aquele que vende tudo para o estrangeiro e passa a trabalhar para a indústria do estrangeiro dentro do seu próprio país. Então, confrades, sobre o almirante Otton da Silva tem muito conteúdo que a gente pode falar. E a gente pode estender, inclusive, para uma série, falar do desenvolvimento nuclear da Índia, do Paquistão. Ô confrade, dentro desse programa nuclear brasileiro também tinha o Odebrecht, tem um braço do Odebrecht que ela mexe com parte de tecnologia de desenvolvimento de mísseis, né? E dentro desse período da Lava Jato toda aí, me parece, né? Ou quase certeza que tiveram que vender essa parte aí de desenvolvimento, porque a Odebrecht estava desenvolvendo alguns mísseis que é utilizado e utilizar nesses caças Gripen que está chegando aí da Suécia, que vai ser montado, e nesses submarinos também tem alguns torpedos, né? E parece que foi vendido aí muitas empresas americanas e israelenses de olho nesse braço aí para poder pegar. Quer dizer, você vê que não há um incentivo algum por parte do governo brasileiro em proteger esse tipo de tecnologia.
Não tem. E a justiça, um dos poderes que é o poder judiciário, atua totalmente contra o desenvolvimento nacional. A Mectron, que chamava esse braço aí da Odebrecht, aí, A Odebrecht gente, Defesa inclusive, pode gravar e um vídeo sobre Tecnologia. isso. Não, só para o pessoal saber que existe a Odebrecht, né? Ela foi vítima de cobiça Foi. internacional. Ela destruíram o parque, É o que eu acionista falo, brasileiro. eu não troco um único Odebrecht por 100 Luciano Hang ou por 1000 Flávio Rocha da Riachuelo. Eu fico com o Odebrecht aqui. Pode ser chamado de corrupto pelo povo que não sabe como funciona o Deep State. Eu tô fechado com ele, porque era um patriota que estava interessado, obviamente, em enriquecer como todo empresário, mas também estava prestando um grande serviço ao desenvolvimento brasileiro. Então, é isso. Então, por hoje é isso, confrades. A gente vai abordar mais sobre esse assunto. Estamos juntos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço.